Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu não estou no meu estúdio, eu tô aqui com o notebook no colo, mas não é por isso que eu vou deixar de postar as partidas da final da FIDE World Cup 2019 que foram sensacionais, diga-se de passagem. Que final, que final. Ding Liren e Temur Radjabov, dois grandes jogadores, vale dizer assim, a final foi para os tie breaks, então nas partidas pensadas somente houve empates. E aí nas partidas de 25 minutos, então partidas mais rápidas para o desempate, duas partidas, dois empates. Vamos para as partidas de 10 minutos, duas partidas, dois empates. É um equilíbrio fantástico. E agora a gente vai ver as partidas de blitz. Então, porque cada vez vai diminuindo o tempo para ver se tem alguém que vence aí e se torna o campeão da FIDE World Cup 2019. E nessa partida então de blitz, Ding Liren de brancas, Temur Radjabov de negras. E o Ding Liren abre aqui com cavalo em F3. Temos cavalo F6 pelo Radjabov, G3 e D5. Bispo G2, E6, roque, bispo E7 pelo Radjabov e D4 aqui pelo Ding Liren. Roque, e o Ding Liren vai para essa ideia com C4 e o Radjabov captura o peão de C4. D toma C4, dama C2 para poder recuperar aí o peão em C4 e também fortalecendo a casa de E4. A6 e agora A4, não permitindo o lance aqui B5, né? Fica impedindo. A partida seguiu com o bispo D7 e agora a dama recupera o peão aqui em C4. Veja a importância do peão aqui de A4, né? Então não está permitindo aqui o lance bispo B5 em algumas linhas quando esse peão já está avançado. Pode ser cruel, né? A partida segue aqui com bispo C6, bispo em F4, bispo D6 e agora dama aqui em C1, trazendo uma proteção para o bispo de F4. Cavalo de bem D7, torre E1, dama E7, conectando aí as torres e cavalo C3, desenvolvendo sua última peça menor, aqui o Ding Liren. E agora o Temur Radjabov vai para uma ideia interessante, uma decisão interessante. Ele abdica do par de bispos agora e começa uma série de troca de peças aqui, com bispo toma em F3 primeiro, depois de bispo toma em F3, bispo toma em F4, dama toma em F4, agora o peão de B7 aqui está atacado, então C6, colocando uma parede aí de granito no bispo, e a partida segue com A5, então o Ding Liren cria um posto forte aí em B6, esse peão fica segurando também esses dois peões. A partida continuou aqui com torre de A em D8, torre de E em D1, e agora E5 aqui pelo Radjabov. Dama em E3, colocando uma cravada aí no peão, torre de F em 8 protegendo a dama, e agora avançando então com D5, e a gente vai ter mais algumas trocas no centro depois de E4, atacando o bispo volta para G2, e agora C toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, torre toma D5 e cavalo em F6. Pessoal, possibilidade de troca de torres aqui, nada demais acontecendo, estrutura de peões bem simétrica, dois peões para cada um na ala da dama, um peão central aí para cada um, três peões para cada um na ala do rei, uma peça menor para cada um, mais algumas trocas agora, torre toma D8, H3, e a gente tem uma posição bastante equilibrada aqui. H3 impedindo o cavalo G4, a dama B4 colocando pressão no peão de B2, B3 defendendo e agora H5, eliminando possibilidades de checkmate na fileira do fundo, também partindo com uma expansão na ala do rei. Rei H2 e agora torre D5, partindo para cima desse peão aqui de A5. O Ding Liren não se incomoda em perder esse peão e vai para um lance mais ativo, dama F4, de olho aqui num possível cheque em B8 e depois capturando em B7, caso ele perca o peão aqui de A5. E é exatamente o que acontece na partida. Torre toma em A5, torre toma em A5, dama toma em A5. Parece que o Radjabov tem um peão a mais, mas o Ding Liren agora recupera o peão tranquilamente com dama B8 cheque, rei H7, dama toma então aqui em B7, tudo igual, mais uma vez bastante equilibrado. A partida continua com dama em F5, atacando o peão de F2, rei G1 defende, e aqui o Radjabov vai para um lance interessante, principalmente por se tratar de uma partida de blitz. Ele vai para o lance E3, aqui sacrificando um peão para poder expor um pouco mais o rei do Ding Liren, para quebrar essa estrutura de peões. A partida continua com F toma em E3 e agora dama E6, protegendo os peões de A6 e de F7. Também coloca pressão em B3 e E3, né? O peão de E3 está atacado, rei F2 defendendo, dama F5 cheque, dama cobre aqui em F3 e dama em E6, atacando o peão de B3. E4 protegendo o peão de B3 e agora G6, simplesmente. Rei G1 e agora cavalo em D7, esse cavalo manobrando aí para buscar melhores casas,
dama C3 e agora cavalo aqui em E5. B4 avançando com o peão, dama D6. Depois de rei F2, cavalo vem aqui para C6 pressionando o peão aqui de B4. Opa! A partida segue com dama C5, possibilitando as trocas. Dama D4, cheque, dama toma D4, cavalo toma D4 e E5. Mais uma vez, uma posição perfeitamente equilibrada. Né? O Jingliren tem um peão a mais, no entanto é um peão dobrado. A estrutura de peões do Jingliren não está muito boa. A gente tem uma posição bem equilibrada aqui no tabuleiro. A partida segue com cavalo C2 atacando o peão. Bispo D5 atacando agora o peão aqui de F7. Rei G7 protegendo e agora E6. F toma E6, bispo toma E6 e cavalo toma B4. O Rajabov conseguiu equilibrar aqui a questão material. 3 peões para cada um. E se fosse uma partida pensada, muito provavelmente aqui os dois dariam as mãos, empatou, vamos comer o cheeseburger, tomar uma Coca-Cola, porque aqui, enfim, não dá pra ficar jogando, né? É empate na certa. Mas se trata de uma partida de blitz, e blitz é tudo menos só xadrez, né? Xadrez tem a questão do tempo, tem a questão do psicológico, né? Então tem a rapidez com que você move a sua mão e você bate no relógio, né? Se você tá de pretas, você escolhe o lado do relógio, então você bate mais rápido, você em geral vai colocar o relógio do lado em que você faz o movimento com a peça. Se você é destro, você vai colocar o relógio do lado direito. Então tem tudo isso em blitz, hein, gente? A partida segue com rei E3, rei F6, atacando o bispo D7, rei E5 e agora bispo E8, atacando o peão de G6. E será que dá para defender? Porque não dá para avançar se não cai aqui em H5. Será que dá para defender sem ter que jogar rei F6, que seria passivo? Dá sim. O Rajabov joga cavalo D5, cheque. E depois de rei D3, cavalo em E7, protegendo o peão de G6. Tudo igual por enquanto. Rei C4, A5 e agora rei C5 e rei F6, podendo liberar aqui o cavalo. Agora o rei está defendendo o peão de G6. E aqui o Jingliren, no apuro do tempo, vai para uma ideia estranha com rei B5. E agora esse rei está muito longe de todos os outros peões aí na ala do rei. A partida segue com cavalo em F5, agora atacando o peão de G3. E depois de rei toma em A5, cavalo toma G3. A gente tem uma posição onde o rei do Jingliren está em outro universo, está muito longe realmente aí de tudo que está acontecendo, longe da ação. Né? O rei do Rajabov está muito melhor colocado. O peão de E2 está atacado agora pelo cavalo. O peão de H3 é um peão fraco. Existe uma maioria agora de 2 contra 1, podendo criar um peão passado perigoso. E o rei do Jingliren está longe demais. A partida segue com o bispo B5, protegendo o peão. E agora G5. Rei B4, o rei desesperadamente tenta voltar para a ação. Rei E5, rei C3, rei F4. E agora o erro fatal. Rei D2. Esse lance permite aqui ao Rajabov jogar o cavalo em E4 com cheque e colocar o rei aqui em G3. Isso é fatal. Nessa posição aqui o Jingliren teria que ter jogado rei D4. E aí não permitiria, né, o cavalo em E4 e o rei em G3, se não cairia o cavalo. Então rei D4 seria um lance que permitiria o equilíbrio e tá tudo igual. Provavelmente vai empatar depois de rei D4. Mas com pouco tempo no relógio, mais uma vez, partida de blitz. A partida segue então com rei D2 e agora é a hora do Rajabov. Cavalo então em E4 com cheque, rei E1 e rei G3. Esse peão de H tá atacado, é muito difícil, não dá para defender. Né? Dá para defender só um pouquinho agora, momentaneamente, com o bispo D7. Mas depois de H4, esse peão aqui virou um alvo fixo. E o cavalo vai vir para F2 e o peão de H3 vai cair. A partida segue com E3, cavalo em F2, rei F1 e cavalo toma em H3. O Rajabov tem um peão a mais nesse final. Um final vantajoso e vencedor para as pretas. Será que eles vão conseguir fazer no apuro do tempo? Aí ambos os jogadores aqui estão com pouquíssimo tempo no relógio. A partida segue com E4. O Jingliren tenta criar oportunidade com esse peão passado. Cavalo em F4, agora E5. Será que o Rajabov vai ter que sacrificar o cavalo nesse peão? Não, o Rajabov cria também o seu peão passado agora com H3. Bispo C6 segurando a casa de H1. H2, bispo B7 e agora G4, trazendo outro peão. Bispo C6, rei H3 dando licença para o peão da coluna G. Bispo agora em B7, G3, bispo C8 com cheque e o rei agora vai manobrar lá para o outro lado via H4, bispo B7, rei G5, bispo E4 e agora rei G4. A partida continua com E6, cavalo toma E6 simplesmente, rei G2, cavalo F4 com cheque. O Rajabov tem 2 peões a mais nesse final, rei H1 tentando quem sabe afogar
aí o rei, cavalo em H3 visando a casa de F2, dando um duplo no rei e no bispo. E agora a tentativa aqui do Ding Liren bispo em F3. Se o jogador está no desespero aqui do tempo e joga correndo, rei toma em F3, seria empate por afogamento. Bela tentativa do Ding Liren, mas o Radjabov está inspirado, o Radjabov está obstinado, ele quer vencer a partida. E depois de bispo F3 ele não captura o bispo e joga com rei F4. A partida segue com rei G2 e agora cavalo em F2 apoiando a promoção do peão. Rei F1 e agora o bispo está segurando a casa de H1. Mas simplesmente rei toma em F3 agora e não tem mais afogamento. O rei tem a casa disponível agora de E1. E por isso nessa posição o Ding Liren aí abandonou a partida. Vitória do Timur Radjabov. Que vitória incrível, surpreendendo a todos. Me surpreendeu bastante também. Muito pouca gente esperava essa vitória aqui do Timur Radjabov. Que final incrível, que final incrível. Empates nos tie-breaks e agora na partida de Blitz o Timur Radjabov sai na frente. Essa foi a primeira rodada de Blitz de duas. O Ding Liren agora na próxima partida de Blitz tem a obrigação de vencer se ele quiser levar essa final para um desempate via partida de Armageddon. Será que o Ding Liren vai conseguir? Pressão total. E a gente assiste então no próximo vídeo a segunda partida da final de Blitz dos tie-breaks entre Ding Liren e Timur Radjabov na FIDE World Cup 2019. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!